agradecer muito o convite da casa. Para nós é uma grande oportunidade de trabalhar, né? Da gente aprender, porque não tenham dúvidas, gente. A gente faz esse seminário desde 2004, o mesmo seminário, né? E nunca é igual. Nunca é igual, né? As palavras são iguais, mas a interação, como os nossos seminários são participativos, e as pessoas mudam, mesmo que a gente venha aqui 2, 3 vezes, nunca tem as mesmas pessoas, né? E mesmo as mesmas pessoas nunca são iguais, né? A gente está sempre em transformação. Então, assim, sempre é uma oportunidade de muito aprendizado. E tanto que a gente sai daqui e vai conversando sobre se a gente precisa mexer alguma coisa, o que a gente aprendeu dessa vez, o que foi diferente nas outras. Para nós é uma festa, né? Então, muito obrigado pelo convite, por vocês nos receberem com tanto carinho. É uma alegria para nós realmente estarmos aqui, tá bom? Bem, como sempre, a gente coloca algumas coisas. Primeiro, falem à vontade, não deixem para o final. Quando a gente acabar, a gente acaba mesmo, né? Então, termina e acaba, né? Então, surgiu alguma questão, levantem a mão, falem, tá? Eu acho que nós fizemos para isso, né? Tanto que não tem nem muitas palavras aqui, porque a ideia é que a gente converse sobre a questão, tá? Tudo que a gente falar aqui são as nossas opiniões, né? No máximo, podem ser consideradas como recomendações, no máximo, né? Como são recomendações e a nossa opinião, a gente se sente com o dever de explicar por que a gente recomenda determinada coisa, por que a gente pensa de determinada forma, né? Então, sempre, se a gente não explicar, nos cobrem. Não, por que vocês pensam assim? Por que vocês acham isso? E a gente vai explicar, vai tentar explicar, né? Para quê? Porque aí vocês vão saber a nossa linha de raciocínio, né? E aí vão poder tomar as conclusões de vocês, que é o que mais importa. Como vai ter muita gente falando, Ele está acostumado a isso. Exato. Então, eu sei que vocês gostam de participar, aquele negócio todo. A gente pede para levantar a mão, se possível, 1, 2, 3. Alguém falou alguma coisa? 1, 2, 3, 4, né? E a gente vai passando a palavra na ordem que vocês levantaram a mão, tá bom? Mais alguma coisa que eu esqueci? É isso? Tá bom. Hoje nós vamos falar, esse é o grupo Mama Amiga, né? Eliana, o Anselmo, o Cláudio e o Edgar. Teve o César também, que hoje não pôde vir, mas mandou um abraço a todos, Carlos César, né? Então esse é o nosso grupo. E o nosso objetivo hoje é a gente consolidar conceitos sobre o relacionamento na casa espírita. Esse seminário, eu acho que é o único seminário que a gente faz que não é sobre o serviço, né? Porque a gente tem seminário sobre passe, sobre atendimento fraterno, reunião mediúnica, tá? Aqueles que vocês conhecem. Mas esse não é de um serviço, é sobre o relacionamento. Por quê? Porque a gente pensou, naqueles anos lá atrás, que no final das contas, a impressão que a gente tem é que os serviços da casa espírita servem para que a gente se relacione, né? É para isso que eles servem, né? Porque assim, perfeitos nós não somos para os serviços da casa, não somos. Nós temos vários problemas ao fazer o passe, na reunião mediúnica, nós estamos todos aprendendo, né? Por que será que o Pai nos chama para fazer esses serviços, se somos imperfeitos, né? Para que a gente aprenda o mais importante, que é a gente se relacionar. Por isso que a ideia desse seminário é que a gente converse sobre o relacionamento na casa espírita, tá? Segundo a doutrina espírita, é claro, não podemos esquecer. Então,
Por isso, a gente gostaria de ouvi-los, para que vocês coloquem, se quiserem, o que vocês entendem sobre relacionamentos, que problemas que temos nos relacionamentos, o que a gente sente de dificuldade sobre relacionamento, o que poderia melhorar, enfim, se vocês quiserem. Oi. Eu gostaria de destacar, agora há pouco nós estávamos conversando ali sobre a sopa, né? E sobre o arroz também. Sobre o arroz também, que eu fiquei um ano para... Ainda bem que não foi só eu, você também, não. E depois que nós começamos a fazer esse trabalho, eu particularmente senti uma união entre todos, sabe, assim, que frequentam a casa. Porque antes acabava a palestra, ninguém conversava com ninguém, ninguém se cumprimentava. E era oi. E depois que a gente começou esse trabalho, foi assim uma união entre todos nós aqui, que eu estou assim agradecida a Deus por esse trabalho. Levei um ano para aprender a fazer o arroz, né? Como eu falei, mas é o melhor da sopa. Sabe o que é? A gente percebe que quando tem mais aproximação, um trabalho depende não só de várias pessoas. Felizmente a gente está interagindo mais, fica mais livre para sorrir, para fazer uma coisa, o serviço anda, sai tudo certinho, não tem problema. Eu acho isso daí, essa união que a Célia está falando, é uma coisa fundamental, não só para a sopa, mas a gente vê aqui na casa que na verdade, quase que uma regra, é uma coisa... A mudança. Sim. Né? É um trabalho que a gente faz se divertindo, a gente dá risada o tempo todo, né? Canta, né, Neuzinha? Eu e a Neuzinha cantamos. Criou-se um clima porque a gente está tendo mais convivência com esse trabalho no asilo, então a gente está se vendo mais, né? E com isso a gente vai ficando mais próximo, se interessando mais pelo problema do outro, pela situação do outro. Oi. Eu agora que estou de atestado, né? Porque eu não apresentei, mas estou. Não vai ter 13º. Porque eu sou muito menininha, então eu levei um tom e trincou ele. Mas você sabe que eu fico na minha casa, assim, sentindo como se eu estivesse aqui às segundas-feiras. Aí eu fico, na hora da nossa vibração, eu fico como se eu estivesse aqui. Na hora que eu estaria lá embalando, preparando as marmitas, né, fechando, e na hora que eu e a Roselano saímos para entregar, então o final de tudo que a gente vê, desse relacionamento que a gente fez, né, surgir, é o agradecimento a todas as pessoas que nos recebem, que a gente dá as marmitas, e eles sempre falam assim, Deus abençoe. Então, a gente não está lá para julgar. Ele está drogado, ou está... Não. É o importante. A senhora me dá uma marmita, por favor? Lógico. Deus abençoe. Eles cortam a tampa da marmita e já comem. Então, aquilo ali, eu e acredito que todos que fazem esse serviço voltam para casa, sabe, assim, tudo. Então, como eu estou em casa, eu fico acompanhando tudo que existe aqui. E eu não gosto, né? A primeira coisa que eu falei para o médico, quando eu entrei lá, eu falei assim, doutor, eu não posso ter contexto nada, porque eu faço minhas marmitas. Ele disse assim, mas a senhora não tem cozinheiro? Eu falei, não, doutor, é na casa espírita, a gente entrega. E ele diz assim, mas eu sinto dizer que a senhora vai ter que ficar um tempo. Eu digo, mas eu não posso, eu tenho
tem o crochê que eu também faço, a gente dá para as instituições. E aí eu vou no Pilates, eu vou na academia. Mas agora Deus mostrou que você tem que dar um break, né? Ali, está precisando. Eu digo, mas agora, né? 72 anos, por que ele não mandou antes? Você vem, fica olhando elas fazer. Mas eu não consigo. Fica supervisor. Eu não consigo, olha. Eu falo assim, gente, eu queria. É tão bom. Vocês não calculam como é bom esse trabalho. Parabéns, gente, parabéns. Faz tempo que vocês fazem? 2 anos. 2 anos. O mês que vem já vai fazer 3 anos. Já vai fazer 3. E houve alguma dificuldade para chegarem nessa união? O que teve que acontecer dentro de cada um? Quanto tempo que aconteceu? Foi automático? Foi simples? Chegou, ligou? Como foi? Eu acho que o objetivo é comum, né? Você dá o melhor que tem dentro de você em benefício de alguém. Sim. Eu acho que o objetivo Foi igual assim, para todos. a Rocelana fez um dia na casa dela um pouco e postou no grupo. E nós vimos, todo mundo assistiu, e todo mundo sentiu aquela vontade de fazer também. Daí alguém teve A Regina, né, a falou, ideia de "Por que fazer não aqui faz no centro. Aí Começou vamos assim. mais. Aí começamos, então vai fazer 3 anos. No começo, Edgar, eu acho que sempre quando a gente começa um trabalho, os espíritos que não querem esse trabalho, teve muita coisinha. Eu acabei entrando em depressão, sabe? Mas as meninas seguraram as pontas aí. Fiquei 2 meses afastada da sopa. Mas todo mundo lutando. E a gente vê como a gente conseguiu superar toda essa dificuldade. Às vezes eu tinha uma picuinha com a outra, uma conversinha aqui, outra conversinha ali, porque é do ser humano, né? Somos humanos. Então, às vezes a gente fala de um jeito, a pessoa interpreta de outro. Então, teve os atritos, sim. Mas agora a gente percebe, como a Célia falou, a gente percebe que está numa egrégora, né? A gente vem aqui, tudo coeso, todo mundo participando. Se uma falta, a outra já corre substituir, fazer o arroz da outra. Entendeu? Então, assim, graças a Deus já vai fazer 3 anos e cada vez mais unidos, mais fortes. Então, é muito gostoso esse trabalho. Ele é gratificante. Eu vejo a Ângela e o Luiz, né, que eles trabalham unidos os dois. É uma beleza. Que bom, que bom. O nome desse projeto é Sopa Solidária Vô Chico, em homenagem ao pai da Vô, o Sr. Francisco Burmato, que foi um trabalhador incansável na nossa casa. Legal. Então, Tudo segunda-feira, né? Com relação ao relacionamento, melhorou muito a casa, em cima desses trabalhos, não só da sopa. Sim. Nós temos lá a visita no asilo, nós temos os acamados, né? Visita aos acamados. Então, nós sentimos que melhorou bastante. Melhorou, apesar de ainda ter um pouquinho de, sabe, picuinha, conversinhas, ainda tem. Mas vai melhorar, nós temos a certeza disso, que com todo esse grupo aqui, a nossa intenção é melhorar cada dia mais a casa, o relacionamento da casa. É o que nós mais pretendemos. Quais são normalmente as dificuldades dos relacionamentos na casa? De qualquer casa, inclusive. O que vocês vão falar aqui, a gente já ouviu umas 20 vezes. Assim, nós não ouvimos nenhuma novidade nesses anos. Entendeu? Só muda o endereço. Quais são as dificuldades? Vocês citaram algumas, né? Conversas paralelas, né? Melindres, né? É porque ninguém, um não é igual ao outro. Não são, graças a Deus. Então, acontece que eu tiro pela minha sobrevivência, assim, fora daqui também, né? Relacionamento. Eu separei, aí eu tive um acolhimento muito grande nessa parte. Então, eu acho que todo mundo, eu falo muito, né? Assim, eu converso, eu dou risada, e todo mundo estava assim, percebendo que eu estava bem. Então, isso daí também ajuda a gente nesse. E o que tem mais, eu acredito, é que as pessoas, se tem algum problema, tem que chegar e conversar. Eu acho que o
O diálogo é muito importante nessa hora. Se você tem alguma coisa guardada no seu coração, conversa com aquela pessoa que você é mais chegada, né? Tem muitas vezes que você não quer falar. Sim. Edgar, a gente sente também em que ainda existe vaidade entre determinadas pessoas. Eu acho que essa vaidade atrapalha muito o rendimento da casa, o andamento da casa. Então são coisas que nós precisamos trabalhar. A vaidade, o orgulho, o sabor, eu sei mais que o outro. A gente sente isso, sabe? Ainda temos isso aqui no meio. E tem que ser trabalhado muito. Apesar do nosso presidente ser muito calmo, muito tranquilo, vamos ver se a gente encaminha. Então, muitas vezes aparece assim em conversas e a diretoria fica sabendo por último. Não, porque Geralmente a diretoria fica sabendo por último. É que nem pai e mãe, você sempre fica sabendo por último. Então, conversinha assim, né? Conversinha com aquele, conversinha com aquele, e não é isso que a gente gostaria, tá? Porque é aberto, é uma pessoa aberta para tudo. Pode, o que é possível ser feito, ele é aberto, mas fica ainda, infelizmente, essa vaidade. Fica a vaidade. Chega. Me falaram que acabou o tempo. Não, aí a gente abre de novo. Está sempre aberto, né? A gente vai em frente, né? A gente vai inspirando aí. Isso. Então tá bom. Maravilha. Obrigado, gente. Foi super importante o que vocês falaram. Muito bem. Vamos rever ou ver o que a vida pretende da gente? Qual é o objetivo da vida? Porque é muito interessante a gente pensar, gente, que a vida ela é inteligente. A vida ela tem uma intenção. Isso significa que as coisas não acontecem à toa. Existe uma razão, mas não só uma razão, mas uma intenção, sabe? Uma vontade. Sabe quando você faz uma coisa com uma intenção, com um objetivo? E olha lá, no livro dos médiuns, dissertações espíritas, o que os espíritos dizem? Que a vida quer que o aperfeiçoamento do homem moral se torne o que deve ser o fim e o objetivo da vida. Então veja, eles colocaram a frase invertida, né? O objetivo da vida é o aperfeiçoamento moral do homem. O nosso. Então, é mais do que o aperfeiçoamento intelectual, porque esse é muito fácil até, né? Ele está falando, porque geralmente o aperfeiçoamento intelectual, ele também diz respeito a nós, mas muitas vezes diz respeito às coisas do mundo, a geografia, a matemática, o construir as coisas. E o aperfeiçoamento moral, a gente talvez possa colocar que seja uma construção interna, uma alteração interna, uma educação e um desenvolvimento interno. E a vida faz que faz para que a gente tenha oportunidades de viver e de fazer esse aperfeiçoamento. Por quê? Porque não é a vida que vai nos aperfeiçoar. Somos nós que vamos nos aperfeiçoar diante das situações da vida. Ok? Então ela cria oportunidades, ela nos dá exercícios, vivências, pessoas, situações que nos convidam a esse autodesenvolvimento. Tudo bem? E Jesus? Quem é Jesus, né? Então lá a questão do Livro dos Espíritos, 625. Dizem que a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, né? Quem que é, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. O tipo mais perfeito. Por isso que ele é a nossa referência, né? Guia é aquele que vai na frente e mostra como faz. Ele é guia, ele nos guia. E o guia onde? Numa caminhada.
Guia para que a gente não se perca. Porque nós temos dúvidas. Na caminhada surgem dúvidas. Como que eu faço isso? Meu Deus, como eu resolvo aquilo? Né? E ele também nos serve de modelo. Né? Modelo significa que há uma forma de ser. A forma baseada nesse modelo. Modelo é forma, né? Antigamente tirava modelo de roupa, né? Não sei se hoje ainda, enfim. Né? Então, tem um falha, nem sei isso aqui. Então, ele é o nosso modelo e o nosso guia. Veja que os Espíritos não o colocam como Salvador, porque nós somos salvadores de nós mesmos, médicos de nós mesmos, mas ele é modelo e guia. Ele não anda por nós, ele nos guia na caminhada. Ok? E os... Oi. A gente está falando muito de moral, e também porque Jesus, né? Fica mais alto. Vai falar em moral. Isso. O segundo, que é o que Jesus faz. Jesus é uma disciplina. Em todo momento que ele está, ele age com a mesma disciplina. Essa é a moral. Nós precisamos entrar nessa conduta. É difícil falar moral. Moral é fácil. Moral. E cada país tem sua moral. O que Jesus mostra para ele vivendo é uma ética moral. Agir dentro de cada momento que você estiver, o seu relacionamento e tal, procurar fazer mais corretamente o que o mestre está mandando ensinar. E o Espiritismo, gente? Nós temos sempre errado ali, né? Faz 10 anos que está ali. Enfim. Espiritismo. Não, é Espiritismo. Sem acento. Tá? Olha, isso está no livro O Espiritismo, na sua expressão mais simples, um daqueles livros meio desconhecidos de Kardec. Olha só, esse livro ele troca em miúdos. Ele deve ter feito para os iniciantes, né? Para todos nós, né? Mas assim, não sei o que é o Espiritismo. Deveria ler esse livro. Quantas vezes as pessoas chegam aqui, né, e falam: que livro? Eu nunca li nada, eu não conheço o Espiritismo, o que devo ler? Talvez seja esse, ó. Foi feito por Allan Kardec, questão 35. Olha o que ele fala: o objetivo essencial, ou seja, o primeiro, o básico do Espiritismo, é melhorar os homens. No que concerne ao seu progresso moral e também intelectual, porque ele também nos ajuda nesse sentido. Então, gente, talvez nós devamos nos perguntar particularmente: eu estou no Espiritismo, estudo o Espiritismo, frequento a casa espírita, eu estou melhor hoje do que ontem? Essa é uma pergunta importante. Por que é importante? A gente precisa se autoavaliar. E é algo que a gente não costuma fazer, né? Aliás, ele detesta que nos avaliem. Tudo bem. Talvez as pessoas não saibam nos avaliar. Não tem todas as informações, não sabe de tudo que aconteceu, não sabe das nossas razões. Mas eu sei. Vocês acham que eu sou uma boa pessoa para me avaliar? Sim, né? Eu sei o que eu penso, o que eu sinto, não conto tudo para ninguém, mas eu sei. Então eu tenho mais informações sobre mim. E vocês de vocês. Sócrates foi tão radical nisso, eu fiquei espantado, o filósofo. Ele disse assim: uma vida que não pode ser avaliada não deve ser vivida. Um exagero. Conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Mas calma, né? Foi bem radical nessa. Né? Mas ele fala da importância da autoavaliação. Porque senão a gente está vivendo a mesmo. Senão a gente está vivendo assim, à toa. Então é muito importante que a gente
Se pergunte, eu estou melhor hoje do que ontem? Tá, não precisa ser ontem. Eu estou melhor hoje do que há 10 anos? Estou. Onde? Porque não basta essa balatona, onde? Em que parte? Importante. Porque essa avaliação, gente, nós vamos fazer logo depois que desencarnar. Eu acho melhor fazer. Sabe quando você tem que fazer vestibular? Sabe quando você tem que fazer vestibular? Hoje o pessoal faz vestibular para passar na faculdade, só tem simulado antes. É ótimo. Então, um ano antes, você faz uma prova que é igualzinha ao vestibular, mas é de brincadeira. Você não passa nem não passa. Né? Eles chamam de simulado. É para simular, é para fazer como se fosse. Então, essa avaliação anterior à firme, definitiva, parece boa. Fica o convite. E por fim, qual é o objetivo da Casa Espírita? Olha lá, está no Reformador, janeiro de 51, por Emmanuel. Uma Casa Espírita é uma escola, onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças de fazer o bem, aprimorando-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Uma escola. Eu já vi um outro texto, não sei se é do Emmanuel, que ele fala que é escola e oficina. Oi. Ele tem todas as ferramentas. Todas as ferramentas. Nós olhamos profundamente, tem todas as ferramentas para que nós possamos evoluir. Todas. Principalmente a Casa Espírita. Por quê? Nós temos todas as ferramentas. Porque nós não somos iguais. Entendeu? Cada um tem sua evolução. Somos diferentes. Então, onde nós vamos aprender? Com as pessoas diferentes. Jesus é o Consolador. O que é a Casa Espírita? É o Consolador? Aonde, quem precisa de consolar? São os doentes? Quem somos? A Casa Espírita é um lugar de doente. Nós somos doentes. Nós só aprendemos com o outro. Eu vou lhe dizer a vaidade, orgulho. Como que eu sei que eu estou com mais, eu tenho bastante orgulho e tenho vaidade? Com os outros. Eu estou sentindo dentro daquilo que a pessoa fala, a pessoa faz, eu me revolto. Então você precisa me analisar. Como que eu estou? Como é que está a minha vaidade? E onde está escrito? Fora da caridade não tem salvação. No Evangelho tem duas coisinhas que explicam por quê. O meu orgulho e a minha vaidade. Como que eu vou dissolver o meu orgulho? Com simplicidade. Como que eu vou resolver o meu egoísmo? Se doando, fazendo caridade. O que está faltando na nossa ferramenta? Nada, só prestar atenção. Exercitar. Aí eu tenho 40 anos de espiritismo. Tudo bem. O que você está fazendo para você até agora? Para você. É você que vai responder o seu processo, não é o outro. Então está escrito ali. No momento eu sou o professor. No momento que eu sou o aluno. O que está faltando para nós? Vontade, conhecimento, procurar se tratar, ou esperar o que ninguém está dizendo. Então nós vamos desencarnar e vamos entender? Tenho 50 anos de espiritismo. O que estou fazendo para mim? Aí eu volto na outra perguntinha. Eu tenho que procurar me conhecer?
exercitar, conheça-te a ti. Quando nós pensarmos um pouco. Eu vi um barulho, mas não era aqui. Aqui. É. Aqui. Desculpa, eu não ouvi. Nós esquecemos que a gente estuda muito, aprende muito e tem condições de passar para os outros. Sim. Porque olha, a gente aprende e ensina. Isso. Só que a gente esquece de praticar. Isso que acontece conosco, nós estamos assim. É só nós quisermos saber como nós somos, é só olhar no espelho. Porque nós todos, a doutrina, o Pai, na sua misericórdia, nos permitiu que estivéssemos na doutrina, o Consolador, a maioria espíritos bem endividados. Todos nós, né? Esse que é o problema. Mas tem pessoas que não querem nem falar que é espírito endividado. Então, fica difícil. Então, mas aí que eu estou dizendo, a gente tem que pensar assim. Esquecemos que quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Precisamos nos acolher realmente. E aquele que está para trás e que às vezes nos perturba, nós precisamos acolher e trazer para trabalhar junto com nós. Nós precisamos pensar. O nosso mestre, Jesus, há mais de 2000 anos ele passou aqui. Me ensinou todos. Sim. O que nós estamos fazendo? Ainda estamos brigando com as coisas? Estamos. Ele está revoltado com isso? Não. Entender que vai fazer com que a gente aprenda com ele e tem que compreender o outro, você só vai aprender no momento certo. E se a gente olhar para a gente, no espelho, conversar conosco, quando que eu aprendi hoje, como que eu estou fazendo, como que eu aprendi? Muita gente me avisou, mas no momento eu não quis, meu livre-arbítrio, eu não quis fazer isso. É verdade. Mas quantas coisas mudam? Olha para nós, quantos já mudamos? Nossos pais falavam para nós, nos avisou, nós não dávamos bola para isso. Eu passamos a entender. Graças que meu pai falou isso para mim. Hoje eu sei como é que é. Então esse é um treino também para a gente, tá? E aprender que o outro só vai mudar quando ele quiser, e quando ele entender que isso não está certo. Ele tem um processo, ele tem uma responsabilidade por causa disso, tem. Todos nós temos responsabilidade. Nós não somos, vamos dizer assim, castigados por aquilo que fazemos. Somos responsáveis pelos nossos atos. É por isso que também não é nada. O que nós estamos fazendo? Mas se demoramos um pouco para ter essa compreensão, aí nós enfrentamos problemas muito graves. Sim. E aí fica bem mais difícil de fazer. Quem vai ao meu programa, na realidade, é aquele que não quis ouvir. Eles não têm que entender isso. Tem que respeitar. Porque se eu ficar revoltado com aquilo que o outro não quer fazer, quem fica por isso? Quem fica mal? Eu. Então, e para que eu quero ficar mal? Eu tenho que ficar cada vez mais no equilíbrio. E poder entender que às vezes aquilo que está acontecendo é o meu remédio para o meu equilíbrio. Ah? Eu me compreender, está bom falar isso agora. Me orgulho a minha vaidade. E do que eu estou usando ele? É paciência. Não, mas a pessoa está acreditando. Alguma coisa. Tem uma responsabilidade. Porque normalmente o remédio bom é o amargo. É por isso que ela come. É por isso que quando alguma cobra nos morde, nós usamos ela de novo. Para se curar. O próprio veneno nos cura. Não esqueçam disso. Quer falar outra vez? É tudo nesse sentido, mas é pensando assim. Não é que vai ficando mais difícil, penso, né? Mais trabalhoso,
né? Mas é razão assim, a lição da vida, que é regida pela verdade absoluta, que são as leis de Deus, nós temos a oportunidade de aprender, temos o livre-arbítrio, se quiser ou não aprender, mas a lição da vida, ela vai sempre ser apresentada. É a mesma. É a mesma que agora há pouco ela vai ser apresentada de novo de outra forma, de outro jeito, para ver se eu humilho meu orgulho, para ver se eu amanso minha rebeldia. Ela vai ser apresentada da mesma forma. Assim, da mesma forma não digo, de outra forma, com o mesmo objetivo, né? Mesma intenção, com o mesmo objetivo, para ver se eu dou uma mudada, uma mudada, porque eu tenho que saber, eu tenho que sentir, eu tenho que vivenciar. Eu sei, o Espiritismo me ajuda lá, eu sei. Sentir, se eu sentir mesmo, eu ponho em prática, que nem vocês fizeram, né? Ó, vão com o caminho do bem que é ensinado? Vamos. Então não vamos fazer. Vamos fazer a caridade. Ah, caridade, como nós vamos fazer a caridade? Vamos fazer sopa para aqueles que necessitam. Ah, legal, um começou com uma panela, outro começou com 2 panelas, o outro pôs o feijão, outro pôs a outra coisa, né? Olha, que legal, melhoramos o nosso relacionamento com qual objetivo? Caridade. Caridade foi ensinada por quem? Ah, Jesus. Ah, Jesus é o que ensina, é o guia, o modelo mais perfeito. Perfeito do quê? Ele sabe, sente e pratica as leis da vida. Então vocês fizeram isso na prática. Ah, mas a gente ainda precisa acertar, claro. Nós vamos sair daqui e nós ainda não vamos estar humildando nem um pouquinho, às vezes orgulho nem deu uma mexidinha só, né? A humildade ali, né? Tanto é que no Sermão do Monte, qual que é o primeiro passo que a gente tem que dar? Humildade. E para dar esse passo, não é simples, é trabalhoso. Então vocês já exercitaram uma parte. E isso vai fazendo mudar o meio, né? O meio, por quê? Os espíritos bons também querem que isso dê certo. Não é? E a coisa vai evoluir. E aí a gente aprende. Então eu acho que é a sequência aí. Edgar, na nossa sopa, peço licença, por favor. A gente faz, né, a nossa sopa. Mas, por exemplo, no Dia das Mães, a gente faz um kit de higiene para todas as mães que a gente vai nas casas, né? Entrega para cada uma. Alegria delas. No Dia das Crianças, a mesma coisa. Na Páscoa, no Natal, entendeu? Então, a gente aproveita esses dias comemorativos e junto com às vezes entrega antes, né? Porque a Páscoa vai ser a semana que vem, mas nós vamos entregar a sopa, a gente entrega antes, né? E parece que eles até sabem que a gente vai levar, sabe? Ah, mas é tão gratificante. Essas alegrias da caridade. E hoje, assim, e acrescentando, você viu que eu não posso começar a falar, né? Porque eu não paro. Hoje, na hora do meu evangelho, aproveitando a pauta dele, do Cláudio, né? Na hora do meu evangelho, conversando com Jesus, eu pensei assim, mas que cara é esse? Ele precisava vir, né, um espírito da envergadura dele, precisava vir, mas ele veio, por quê? Por amor. E foi tão
emocionante esse meu encontro com ele essa manhã, sabe? De sentir o amor dele. Porque, né, ele veio para nos salvar? Não. Ele veio para nos ensinar. O caminho da salvação. O modelo, né? Mas, aí eu fiquei pensando, falei, Jesus, o Senhor não precisava vir, né? Mas o Senhor veio, por quê? Porque o Senhor nos ama. Ele não precisava vir, mas ele quis. Ele veio porque ele quis, né? Mas foi muito emocionante, sabe? Esse minha DR com ele. Por que ele veio, né? Porque quisera Deus que relembrasse as leis de Deus. Exatamente. Né? Tá, mas ele veio mostrar, né, na prática. E que amor, né? Sim. Que amor ele tem por nós. Nossa, é apaixonada, né? Eu sou apaixonada por Jesus. A secretária que vai. A gente vai voltar, a gente vai prosseguir, mas a gente vai voltar nessa questão da Casa Espírita ser uma escola, que é o ponto que talvez mais nos interesse, né? Porque veja, ele colocou que a gente aprende e ensina. Porque tanto para aprender quanto para ensinar, a gente precisa de alguns recursos. E a gente vai falar mais para frente de novo sobre isso. De uma outra forma, vendo a mesma coisa de outra forma, vocês veem que tanto a Casa Espírita, quanto o Espiritismo, quanto Jesus, dentro da vida, atendem aos objetivos da vida. A vida que é o contexto onde todos nós existimos e nunca vamos deixar de existir. A vida que é permanente para nós, desde que fomos criados, ela sempre é como se fosse uma correnteza que nos leva à perfeição, à felicidade, ao pleno autodesenvolvimento. E todos esses três elementos, evidentemente há outros, trabalham para a vida, trabalham para atender o objetivo que é nos aperfeiçoar. Então, gente, uma das conclusões que a gente chega olhando por esse aspecto, e que muitas vezes a gente esquece e não percebe, e isso nos faz sofrer, é que absolutamente tudo o que nos acontece, e aí trazendo para cá, tudo o que acontece nessa ou em todas as casas espíritas, são convites para o autoaperfeiçoamento. Então, se eu tiver que ensinar alguém, eu estou sendo convidado pela vida a me aperfeiçoar. Parece um contrassenso, né? Mas eu vou ensinar, eu tenho que melhorar? Sim. Porque senão você não vai ensinar. Os pais sabem, somente no primeiro filho, eles se sentem incapazes, né? Dá um medo, né, no primeiro filho. Meu Deus, e agora? Né? Como eles crescem devagar, e não é à toa, né? Um pouquinho por ano, é para que os pais tenham tempo de se melhorarem. Porque eles terão que ensinar. E como se ensina? Só tem um jeito. Existe um prêmio Nobel da Paz, de 1950, eu esqueci o nome, que ele fala assim: o exemplo não é uma das formas de ensinar, é a única. Então, gente, o que a gente fala, o vento leva. O que a gente fala, muitas vezes, não tem solidez, não está amparado pelas nossas ações. Quantas vezes a gente ignora o que o outro fala? Porque falou por falar. Quantas vezes eu ignoro o que eu falo? Porque... Mas o que eu faço é sólido. O exemplo é a única forma de ensinar. Então, se eu estou aqui colocado no centro para ensinar alguém, não é vir aqui falar. Tem que fazer. E não é fazer na casa espiritual, não é carregar caixa. Não é nem fazer sopa. É como eu faço a sopa. Porque fazer sopa, quase todo mundo sabe. Você não sabe, aprende rápido, nem que demore um ano. Tá certo? Mas com o meu
coração só eu posso colocar na sopa. E é isso que conta. Oi, Zé. Sim. Você está falando, a mesma pessoa que ouve também, somos nós. Tudo que nós fazemos, primeiro somos nós que fazemos. Se não colocar em prática, nós só falamos. Nós temos conhecimento, eu tenho conhecimento, não temos só conhecimento. Precisa prática. E a conclusão. Paz. O Anselminho está de óculos hoje, porque ele está com sol de marrom. Ele fez cirurgia da catarata, ele está novinho, a claridade fica sensível, né? Mas só para lançar aí tempero, tempero é ótimo. Um tempero nessa história, a gente Na pensa sopa, um tempero na sopa aí, os objetivos. Se tudo, como você estava falando, existem os porquês, e a gente sabe na doutrina que nada é por acaso, porque de repente surge, né, algum conflito. E a pergunta a fazer é: o que o grupo tem a aprender com o conflito? Com o conflito. O que esse conflito vai ensinar? Exato! Só para temperar. Temperar. Essa pergunta fica no ar. Nós voltaremos a ela. Então, muito bem. Veja, então nós falamos há pouco dos objetivos gerais da Casa Espírita. Ela é uma escola e ela pretende ensinar todo mundo. Às vezes a gente aprende, às vezes, ou tudo junto a gente aprende e ensina tudo ao mesmo tempo. Só que existem alguns objetivos específicos da Casa Espírita, né? Que a gente chama de estudo prático e difusão da Casa Espírita. Tanto que é muito normal, no Estatuto da Casa, que haja difundir o Espiritismo. Isso é muito bom, a gente vê estudar, fazer caridade. Então, esses são os objetivos, assim, mais específicos mesmo, que claro que se encaixam no objetivo essencial, porque é através desses 3 elementos que a gente consegue aprender a ensinar. Mas eu não sei se a gente refletiu suficientemente sobre esses 3 itens. A gente pensa que estudar aqui é só estudar a doutrina, não pensa? Parece, né? Estudar a doutrina. Aliás, às vezes está escrito lá, estudar a doutrina espírita. É claro, vai estudar o quê? Não é? Vai estudar a doutrina espírita, vai estudar geografia aqui, não é? Com todo respeito à geografia, tá? Mas, como tudo a gente precisa aprofundar, como nas coisas da vida nunca é só o que parece. Olha o Novo Testamento, a Bíblia como um todo. Não dá para ler só o que está escrito ali. A gente precisa interpretar, certo? Continuamos nesse processo. Tudo precisa ser refletido para tentarmos descobrir a profundidade da instrução. Será que quando ele fala estudo, ele não está falando estudo de si? Ué, se o objetivo da Casa Espírita é que eu me desenvolva, eu tenho que estudar o quê? A doutrina está falando de mim, não está? Ou a gente continua caindo naquela armadilha quando a gente lê, fulano precisa saber disso. Nossa, que pena que fulano não veio na palestra, não veio no trabalho mediúnico, não veio no seminário do pessoal de Bauru. Eu gosto de pensar que está aqui quem tinha que estar. Não que quem não está aqui não precisava disso, mas quem está aqui precisa. Precisa mais. Possivelmente. Ou está pronto. Sabe quando está pronto? Não, nem sempre a gente quer, mas às vezes ele está pronto. Por exemplo, quando a gente vai ao médico e descobre que está doente, isso significa que a vida entendeu que a gente estava pronto para viver aquilo. Porque a vida é sábia. Nada tem antes da hora e depois da hora.
As coisas são sempre na hora certa. Ela sabe, nós não, mas ela sabe. Então, se nós estamos aqui, a vida está falando, ó, vocês estão prontinhos para entender. Ah, mas eu quero entender? Não sei. Às vezes não. Às vezes eu quero entender. Mas está pronto. O convite está feito. Então, a gente está estudando a doutrina ou a gente está estudando a gente? Porque se a gente estiver estudando a doutrina, para a gente chegar aqui e falar, olha, aqui é 400 e não sei o quê, do livro dos Espíritos. Está no livro. Está no livro. Não está em mim. Mas... Vamos lá na biblioteca bonita. A pessoa sabe tudo, tem ótima memória. Foi Francisco de Assis que disse, eu não vou saber direito, vocês vão me ajudar, que disse que para conviver com as pessoas, às vezes, a gente tem que usar o Evangelho e às vezes falar sobre ele. Já ouviram alguma coisa assim? Eu vou trazer. Ele fala assim, na convivência, use o Evangelho. Se preciso, você fale dele. Preciso de palavras. Se preciso, use palavras. Ou seja, olha só, e a gente adora falar do Evangelho, né? Para os outros. E ele está falando, seja o Evangelho. E se precisar, fale sobre isso. Ou seja, de vez em quando nada der certo, aí se apela para falar do Evangelho. Voltando à importância de que a nossa transformação será o maior fator de influência ao nosso redor. Como Jesus falou. O Espírito, que o Espírito, para nós como Espírito, ele dá vida ao livro, dá vida ao Evangelho. Ele tem um campo guardado na prateleira, ele é morto. Então nós temos que dar vida a ele, a nossas atitudes, nossos ensinamentos, nós precisamos ser ele, procurar o máximo possível, agir como ele, dar vida ao livro. O livro vai dar amor. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu não quero que vocês me respondam, tá? Não vai responder. Vai levar para cá. Vai levar para cá. Quando eu estudo a doutrina espírita, o Evangelho, qualquer um, eu lembro de alguém ou eu só penso em mim? Se você lembra de alguém, você não está estudando. Você está achando que aquilo é para a pessoa. Mas se você reflete sobre a sua vida, sobre o que você faz, você está estudando você. Que é o que você. Porque eu só vou dar conta de mim. De mim. Mal dou conta de mim. O que mais? A prática. A prática parece que é a caridade, né? A gente fazer, tal, né? Reunião mediúnica. A reunião mediúnica, você faz um monte de coisa, eu faço sopa para a reunião mediúnica. Mas, você vivencia o que você diz? Porque, olha, gente, lembra que eu disse há pouco que não é o que a gente faz, mas como? Teve um dos nossos seminários que o pessoal conversa sobre qual que é o serviço mais importante da casa espírita. E a conclusão que a gente chega é que o serviço mais importante é aquele feito com mais amor. Então não é o serviço. Às vezes aquela pessoa que dá água no final do passe, o serviço simples, né? Facinho, né? Não, ele é dificílimo. Dificílimo. Porque é muito difícil fazer isso com amor. Porque ninguém nem dá bola a você. Certo? Né? Ninguém nem dá bola a você. Você pode ser considerado um serviço que qualquer pessoa pode fazer. Não é verdade. Porque só quem ama consegue fazer com amor esse serviço. Pois não. Tem duas coisas que você falou no outro seminário, quando você teve com esse assunto aqui na casa, que eu nunca mais esqueci.
Espero que eu não tenha falado bobagem. Não, uma coisa muito legal mesmo. Não existe carreira Não. na casa espírita. Então, todo trabalho, seja uma faxina, seja uma presidência, tem que ser feito com amor. Sim. E o segundo aí na vivência é o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Sim. Que é a que base. A gente está aqui para isso Sim. mesmo, né? Para praticar o BIP diariamente, constantemente. Sim. E a gente só consegue praticar a caridade, que é como você destrinchou, como? Não tem jeito. Claro que eu também tenho que ser benevolente, eu tenho que fazer caridade comigo, de forma geral, para mim mesmo. Senão eu me culpo, me chicoteio, etc. Mas é com o outro que, fundamentalmente, Sim, a gente tolerância, né? Sim. Tolerância. A compreensão. Por isso que existe o outro. O outro, bendito o outro que a gente quer que fique e vá embora. Porque eu sou o outro do outro. É. Sim. Então, gente, a vivência, gente, a gente pensa que a vivência é um ato. Ela é mais do que, claro que também é um ato, mas ela é como eu faço o ato. Existe, me permita rapidamente, lembra? Humberto de Campos, a parábola da obra da viúva. A viúva foi lá e deu uma moedinha, e Jesus falou que ela deu mais que todos. Humberto de Campos continua a parábola e diz, na saída lá que mais do que a viúva, quem deu mais do que ela foi a mulher que limpava o chão da sala, porque ela fazia com amor. Porque até a moeda da viúva não era dela, é do pai, mas o amor de quem limpava o chão era dela. Só ela deu o que era dela. Naquele contexto, ninguém mais. Então, eu posso fazer muita coisa. Eu posso fazer muita coisa. Mas a vivência verdadeira, gente, ela é interior. É o sentimento. E só você sabe. E ninguém mais mesmo saber. Se você souber, tá bom. Então veja, aí você se pergunta, e como é que eu faço isso com amor? Esse é o aprendizado. É só você sabe. Só eu sei. Só eu vou conseguir mexer dentro de mim de forma que apareça o meu amor. Porque o amor está lá, viu, gente? Não existe pessoa que não tenha a capacidade de amar como Jesus ama. Claro que nós vamos aprender muito para chegar lá. Mas existe amor dentro de 100% das pessoas. A pessoa mais chata que vocês conhecem tem amor. Ela sabe usar? Talvez não. Mas a vida ensina. Todos nós somos criados pelo Pai, né? Pelo Pai. Que é amor. Que é amor. Né? Então não tem como. Né? Até o Gregório agora. Até o Gregório, do Libertação. Lá no fim, né? No final, a mãe vai lá. Né? Basta o amor da mãe por aquele primeiro momento que ele vira a chavinha. Então, quer dizer, todos, sem exceção, têm o direito e o dever de ser dos filhos. Sim. E para finalizar, o que é a difusão? Difusão, eu acho esse termo tão interessante. Parece que a casa espírita tem que ser jornal, tem que ser rádio, TV, né? Mas não precisa. Por quê? Porque o único jeito de difundir é pelo exemplo. A gente pode falar para as pessoas sobre a doutrina. E é justo que a gente fale quando perguntam, principalmente. Mas vão acreditar? Se a gente for uma pessoa ruim? Não, mas assim, bem, se esse que está falando não faz o que fala, não deve ser bom. Não é assim? Oi. Muitos que eu ouço andando pelo mundo, né? Não vamos falar pelo município, pelo mundo. Olha, você viu o que ele fez? Ele é espírita. Ele fez uma coisa não muito boa, mas é rotulado. Nossa, na casa espírita é uma coisa, na rua é outra. Sim. É a conclusão. É o exemplo. É o exemplo. Isso que eu comentei do Chico Xavier. Ele fazia
melhor. É uma luta. Você tem que lutar com quem? Com isso? O vizinho? A pessoa que não concorda comigo? Eu tenho que brigar comigo? Eu tenho que ser assim. Não o outro. Não é o outro. Eu tenho que me esforçar para ser assim. Esse é o relacionamento que eu tenho. Primeiro relacionamento é comigo. Porque o nosso maior inimigo foi o meu. Eu fico com raiva. Eu tenho vontade de matar, de enforcar. Eu tenho inveja. Eu falo mal dos outros, mas eu preciso de mim. Estou tudo fora da lei do Pai. Então, se eu não fizer isso, se estudar a prática de difusão, é para mim. Porque eu posso dar assunto com muito amor. Né? Vou discutir lá, sei lá, se o feijão não ficou bom, não vou. Gente, é o momento nosso. Beleza. Mas quem está ganhando com isso? É quem faz ela. De onde a gente dá para o outro, nós sempre recebemos, é dando que se recebe. Tem outro detalhe também que a gente não presta atenção, as pessoas não entendem isso. Aquilo que eu tenho está comigo, eu ganhei do Pai. Eu tenho que dar para o outro. É só olhar para a natureza. A laranja, pé de laranja, chupa a laranja. Pé de abacate, come o abacate. De onde tirou esse abacate, essa laranja? Veio da natureza, de Deus que passaram para ele. Nós somos a mesma coisa, nós somos um pacotão cheio de coisas boas. Nós precisamos distribuir para poder melhorar. Temos que pensar assim. Temos tudo. Aí eu tenho orgulho, tenho vaidade, sou egoísta. Tudo isso é um pacotão. Olha a doutrina que ensina nós. Por que nós vamos livrar do nosso egoísmo? Doando. Se não quero só para mim, só vai fazer mal. Não tem que distribuir. Meu orgulho. Entendeu? Nós somos uma árvore, temos nossos frutos, temos que doar esses frutos. Está tudo dentro disso. E essa abençoada doutrina nos ensina isso também. Como fazer? Só analisar como fazer. E esse relacionamento, quem ensinou o relacionamento? Mestre Jesus. Só fez relacionamento com todo mundo. Respeitando o direito do outro, o crescimento do outro. Então, esse é o relacionamento. O início do relacionamento. Aqui estão as bases, como a Selma disse, de um relacionamento que a gente precisa aprender a ter. E principalmente essa questão aqui da difusão, quantas vezes, você já deve ter exemplos até para contar, que, por exemplo, o marido vai ao centro, mas a esposa não. Ou a esposa vai e o marido não vai. E depois de uns anos, ou meses, mas anos, quem não vai fala assim, acho que eu vou começar a ir. Por quê? Porque você mudou tanto. Você está mais calmo, você está me ouvindo mais, não sei, mudou para melhor. E aí a pessoa fala assim, deve ter alguma coisa boa lá, que permitiu, que te ensinou a ser uma pessoa melhor, a estar bem. Isso é difusão, gente. Porque, gente, é muito frágil eu chegar para a Eliana, no espírito, e contar um monte de coisa para ela. Muito frágil. Ela ouve um monte de coisa, um monte de assunto. É mais um. Mas quando ela vê uma mudança em alguém e pergunta, por que você mudou? Ah, porque agora eu sou espírita, por exemplo, que eu estou lendo tal livro, porque eu pensei melhor assim, assim, assado. E isso mexe.
Principalmente se tivermos convivências próximas. Então isso é muito importante. É aqui. O que nós estamos querendo ressaltar é a importância da própria transformação para mim e para as pessoas que eu amo. Você quer mesmo ajudar as pessoas que você ama? Mesmo? Então você vai ter que ser feliz antes. Porque não tem jeito. Não há melhor ferramenta de auxílio às pessoas que a gente ama, a não ser a nossa própria transformação para melhor. Não tem outra alternativa. Nós que vivemos em família sabemos que falar não adianta muito. Às vezes a gente fala por 20 anos para a pessoa, não fala. Eu não sei porque a gente fala tanto, porque a pessoa não é surda. Não sei porque fala tanto. Né? A mesma coisa. Parece que não está funcionando falar. Não fale. Se transforme. E aí, o seu ser vai gritar. Ok? Vamos em frente. Atividades básicas da casa espírita. Né? Nós sabemos, quanta coisa acontece na casa espírita. Então tem estudo da mediunidade, da educação mediúnica, tem evangelização da criança, do jovem, tem assistência social, que é onde a sopa se insere, as palestras, o atendimento espiritual, as reuniões mediúnicas, a promoção social, as atividades administrativas obrigatórias e as questões da unificação entre as casas espíritas. Tudo isso a casa espírita faz. Tem mais de um lado, mais do outro, não importa, mas faz. Não é isso. Não é isso que muda. O que muda é isso. Por que a gente chega nessa conclusão? Ouçamos Jesus. Olha o que ele disse. Não é aqui. Não é aqui. Ele vai dizer daqui a pouco. Estes itens aqui são meios para a gente chegar aqui. Esse aqui não é o nosso objetivo. Não adianta falar assim, olha, desencarnei. Gente, olha, é o seguinte, eu dei um monte de palestra. O que você fez? Aí dei um monte de palestra, eu acho que eu estou aqui, eu acho que minha vida cumpriu o que tinha que dei um monte de palestra. É? Aí vem a pergunta, foi com amor? Não foi? Vai lá dar palestra de novo. Porque não é para dar palestra, não é para dar sopa, não é para orientar, não é para fazer atendimento fraterno, é para amar. Através dele. Quando? Em tudo que eu faço. Tudo que eu faço, inclusive nessas coisas aqui. A gente veio com uma ideia, lembra que antigamente a gente ia na missa de domingo? Antigamente, falando nas outras vidas, às vezes. Né? Eu, quando era até os meus 15 anos, eu ia na missa todo domingo. Tá? Fala lá, você. Deixou todo mundo curioso. Depois me conta. Né? E aí, a ideia que a gente tinha é cumprir minha obrigação. Fui na missa domingo. Pronto, não preciso fazer mais nada. Certo? Zerei a conta. Se eu desencarnar hoje, está ótimo. Por isso que é bom desencarnar domingo depois da missa. Porque está tudo bem. Desencarnar quarta-feira desce. Entendeu? Não fica bom. Na nossa cabeça, sabe o que aconteceu? A gente começou a pensar assim: tem hora para ser bom e tem hora que eu posso ser eu mesmo. Certo? Lá na missa. Aqui no centro mesmo. Sem dúvida? Não, a gente trouxe isso para o centro. Porque condicionamento, hábito, né? Aqui eu não grito, aqui eu não falo palavrão, aqui eu não falo nada. Saiu daqui, encontrei com os amigos, aí. Certo? Não. O Cristo é uma forma de viver. Não tem hora para fazer caridade. Eu faço caridade sábado, domingo, e o resto eu trabalho. Né? Quem trabalha 8 horas por dia, empresa, né, em algum lugar, então aqui é segunda e sexta eu trabalho, sábado, domingo eu faço caridade.
Então você é só espírita sábado e domingo. Não, gente. Eu tenho que fazer caridade aonde eu estou. Então é a minha caridade. A caridade tem que estar em mim. Nem que seja uma caridade pequenininha. Sabe? Não precisa ser uma caridade de Jesus. Tanto que a gente não dá conta. Mas a nossa caridade possível. Não. A gente tem que ter a lucidez, como diz o Anselmo, de saber que eu preciso, em meu próprio bem, seguir o Mestre aonde eu estiver. No tanto que eu dou conta. Não precisa ser uma coisa, talvez sábado domingo a gente faça mais. Ok. Mas a gente tem que fazer o tempo todo. O tempo todo. Ok? Tudo que a gente faz é um caminho para a gente chegar no amor. Por isso que a grande pergunta é: eu estou fazendo isso por rotina? Às vezes a pessoa fala assim: faz 40 anos que eu faço tal coisa. Não quer dizer nada. Na vida, a gente não tem aumento por tempo de serviço, viu, gente? Não. Porque o tempo de serviço não significa nada. Eu fiz 40 anos tal coisa. Fez com amor? Não. Faz de novo. Faz de novo. Tá bom? O centro espírita e a sociedade, que nós estamos falando aqui. Olha só, o centro espírita é escola, lembra, irmã? Ele é um hospital, porque a gente cura almas aqui. Ou as almas se curam aqui. A gente é um santuário, é um lugar onde a gente agradece ao Pai. Claro que a doutrina nos ensina, como Cristo, que a gente deve adorar ao Pai em espírito e verdade. Não precisa de um lugar para isso. Mas se tiver um lugar, é bom também. Por quê? Nos estimula, nos convida. E é também um lar. Aqui também pode ser um lar de acolhimento, pode ser um ninho de descanso, um ninho de consolo. Aqui lá na nossa casa a gente descansa o corpo. Talvez aqui a gente descanse a alma. Mas para isso é preciso uma dose substancial de amor. De quem está aqui. Lembrando, como você já disse aqui, que para que eu tenha, antes eu devo dar. Porque diz o Mestre que eu só terei segundo as minhas obras. Ok? Muito bem. Isso tudo aqui, nós aqui dentro, isso gera uma transformação na sociedade, gente. Vocês influenciam pela Juí inteira. E outras regiões, não sei. Instrução, educação criando hábitos saudáveis, aumento da consciência de vocês, o consolo que vocês fazem entre vocês e a amizade que vocês têm entre vocês. O pessoal olha e fala: eles estão unidos lá, olha, não sei o quê, olha, um ajuda o outro, olha como eles são alegres. Porque às vezes o pessoal pensa que o espírito é tudo triste, né? Só fala da morte, só fala de sofrimentos. Não. Então vamos rir bastante, vamos nos alegrar bastante, vamos dançar aqui, se for possível. Tá bom? E as pessoas estão olhando pra gente. O Anselmo fala que a gente é um livro, está todo mundo lendo. Você anda por aí e pensa que ninguém está te olhando? Tá. Está dirigindo? Estão olhando se você para com o pedestre. Ah, sim. Né? Como que você fala com as pessoas, se você é educado, etc. Tudo. Isso é o nosso papel de transformação da sociedade. Mas antes, eu preciso me transformar. Eu preciso aprender, me curar, adorar e consolar. E descansar a alma. Tá. Não, você não passou pela cabeça agora. Isso é uma, assim, né, Edgar? Uma construção. Né? Construção. Porque às vezes a gente pensa, né, Jesus nunca pediu para a gente ser perfeitos de imediato. Nunca. Então aqui também nós não vamos ser
do ser, né? Que vai dando exemplos, vai influenciando quem está à volta, como o Ricardo já falou várias vezes, esses vão mudando e assim vai indo. Isso é um círculo virtuoso, né? E aqui é uma construção, nós não podemos pensar de imediato, né? Se a gente pensar de imediato, a gente não sai do lugar, né? Mas eu não posso fazer nada porque eu não sou perfeito. É essa construção que vai nos moldando, né? A transformação. Aquele que a gente está fazendo é uma desculpa. Mas eu posso, isso é difícil, né? Não, é uma desculpa. Vamos fazer. Mas sabe que é para fazer. E eu gostaria de chamar a atenção para a amizade. Existem vários tipos de relacionamento na vida, né? Conjugais, amizade, relacionamento de colegas, de trabalho, etc. E cada relacionamento tem umas regrinhas, né? Eu penso, é meu pensamento particular, que a relação conjugal é o que tem mais regra. E as piores, inclusive. Porque tem direitos demais, no meu entendimento. Eu acho que isso complica um pouco o relacionamento conjugal. Agora não vou falar dele hoje, né? E o relacionamento, a amizade, é o que tem menos deveres. Por isso que ele é o mais leve. Não é, gente? Amigos não se cobram. Cobram? Nossa, você não veio mais na minha casa. Não, você fica brincadeira, né? Mas nunca é de verdade. Nunca é uma cobrança pesada, magoada, melindrada. É mais no sentido de falar que sentir falta. Exato. Né? Mas não é uma... Não toma nada. A amizade é leve. Né? Eu acho que, na minha cabeça, particularmente, a amizade talvez seja uma das relações mais próximas de alguma ideia de amor bom. Né? E aqui nós temos oportunidade, porque aqui não é lar no sentido de família consanguínea, aqui não é relacionamento conjugal um com o outro, aqui a referência do relacionamento amizade, ela pode ser uma boa ideia, né, da gente lembrar. É bom ter amigos. É bom ter amigos na casa espírita, para que eu possa exercitar a amizade, portanto o amor, e receber igualmente. Mas a gente não pode esquecer que só colhe quem planta. E aí a gente fala assim, nossa, naquele grupo mediúnico, por exemplo, o pessoal não me aceita direito, não me sinto pertencendo, parece que existe uma barreira. Isso é muito comum de ouvir lá. Eu sei que aqui não, mas em Bauru tem muito. Só na Suíça. Só na Suíça. Só na Suíça, né? Aí a pergunta é: eu sou um amigo de alguém? No grupo? Ou eu estou aqui sentado esperando que sejam amigos meus? Eu estou esperando colher antes de plantar? Não funciona. Não dá para comer batata antes de plantar a batata. Não dá. Então, é muito importante, gente, que a gente se lembre que nós estamos num processo de desenvolvimento. E esse processo de desenvolvimento é nossa responsabilidade. Sou eu que coordeno os meus passos. Eu que sou conscientemente responsável. Então, se eu quero uma coisa, construa. Eu me pergunto, eu preciso me perguntar, eu estou construindo a amizade com as pessoas? Não. Então não pode cobrar. Oi. A casa está construindo essa amizade? A casa? Porque, né, a gente tem um monte de reuniões, um monte de atividades. A gente está fazendo alguma coisa para que haja uma amizade entre as pessoas? Eu vou pegar um gancho nesse sentido da uma fala da Célia, de quando ela falou,
das mudanças da família, né? A família antigamente se sentava a uma mesa e tinha as refeições todas juntos. Hoje cada um come um horário, enfim, cada um tem uma rotina. Quebrou-se um pouco isso na família. E às vezes a gente precisa trazer isso para a casa espírita. E a gente, toda quinta-feira à tarde, tem bolo lá no centro. Tem bolo, café, chá. Um leva um bolo, um leva um café, outro leva um chá e faz aquele compartilhado ali. Vai quem quer. Vão os trabalhadores que estão na quinta-feira, mas qualquer um pode ir. E esses cafés também a gente sentiu que é uma necessidade no centro. A gente ter ali um momento de bater papo, de sentar, falar da vida, como foi minha semana. Isso criou outro laço das pessoas. E a pessoa que não come churrasco faz o quê? Então, por isso que faz um café com bolo, ó, também é bom. Um pão quentinho, né? Para conversar, para se integrar. Você sabe que aqui na nossa segunda-feira, todo mundo traz um bolinho, tem chá, mas também nós nos reunimos aqui na casa da Marcelana outra vez, para comemorar que estava fazendo 2 anos, né? Da sopa do Mochico. Então, aqui a gente faz isso. Inclusive na nossa, aqui antes, na vibração, a Regina fala assim, um dia nós vamos tirar um dia aqui para cada um falar sobre si. Assim, o que está acontecendo? Vocês precisam, porque sempre o assunto foge, né? E aí alguém, eu também preciso, eu sinto isso. Então é muito importante isso que você falou. Porque às vezes a gente não sabe, às vezes o Anselmo falou alguma coisa que não me caiu bem, mas eu não sei o que está acontecendo com ele nesse momento. A gente chega já na hora do trabalho, o trabalho começa, o trabalho termina, vai cada um para sua casa, e a gente não sabe o que está acontecendo com o outro que está ali ao meu lado. É evidente, tenho certeza que vocês entendem que a união não nasce do churrasco, nem do bolo, nem do café da tarde. Ele nasce da oportunidade de estarmos juntos. Por isso que a pior coisa que pode acontecer quando há algum problema de relacionamento é você não convidar o problema. Você tem que convidar o problema. O problema é que você acha que é. Tá certo? Não, a gente não vai convidar aquela lá, não convida. Vai estragar tudo. Não é uma boa notícia? Não é uma boa notícia. Né? Não, tem que convidar a pessoa chata, por exemplo. Oi.